Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministro da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com toda a força do Espírito. A sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é, para nós, palavra da salvação. Caríssimos irmãos, irmãs, povo de Deus, do Santuário de São José de Ribamar, caríssimos Padre Gutenberg, Diácono Pedro, queridas lideranças do nosso santuário, da nossa paróquia. Hoje, como dizem as leituras, é um dia especial, é um dia consagrado ao Senhor. Essa frase dá muito carinho ao meu coração de padre, no dia de hoje. As leituras destacam 3 coisas importantes. A primeira delas, a primeira leitura tirada do livro de Neemias, destaca a centralidade da palavra de Deus. Essa leitura, ela retrata a reconstrução da vida dos judeus, reconstrução do templo, reconstrução da aliança com Deus, reconstrução de tudo aquilo que havia sido destruído pelo pecado do povo. A grande volta para Jerusalém, para refazer a aliança, o pacto, o compromisso com Deus. E justamente o trecho de hoje mostra a proclamação da palavra. Diz assim: Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim, estando no lugar mais alto. Quando ele abriu o livro,
para lê-lo ao povo, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. Amém na abertura do livro, amém na leitura e na proclamação da palavra, amém na pregação da palavra de Deus, significa da parte do povo: eu acredito, eu faço adesão, eu quero viver, eu renovo meu compromisso, minha aliança com Deus. E essa leitura diz: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, o dia em que o povo refaz aliança, o dia em que um povo se reaproxima do seu Deus, pede perdão de suas falhas, reassume o compromisso de povo de Deus, de povo da aliança. E aí, nesse dia, o povo é convidado a fazer festa. Diz assim o sacerdote Esdras: não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o Senhor vosso Deus. Então, a centralidade da palavra na nossa vida, na vida da igreja, na reconstrução da cidade, na reconstrução da nossa vocação, reconstrução do nosso santuário, reconstrução de nossas pastorais, a centralidade da palavra de Deus no nosso ministério, na nossa missão, naquilo que somos, que fazemos, que acreditamos, que pregamos e que nos esforçamos para viver. A primeira leitura destaca a palavra de Deus. O Santo Evangelho que nós ouvimos, tirado de São Lucas, um trecho muito bonito, muito significativo. São Lucas, no capítulo 1, mostra o início do ministério de Jesus na Galileia. E aqui eu faço destaque para um trecho muito importante dentro da leitura que foi lida hoje. O texto diz assim: Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Jesus, com a força do Espírito Santo, ele voltou para a Galileia, deu início ao seu ministério público. Eu quero destacar que em São Lucas, Jesus fazia tudo movido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito. Em São Lucas, o título cristológico, o título central do Evangelho dado a Jesus é o homem pleno do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus guiado pelo Espírito Santo. Jesus movido pelo Espírito Santo. Então é o que nós devemos ser, querer e fazer. A igreja nasceu em Pentecostes, plena do Espírito Santo, que nos foi dado pelo mistério pascal de Jesus. Jesus começou o seu ministério pleno do Espírito. E aqui diz o texto, olha: então ele ia de povoado em povoado, de cidade em cidade, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. Num dia de sábado foi à sinagoga. Jesus era um homem que ia à sinagoga, que ia ao templo, que rezava, que subia o monte da oração. Deram-lhe a palavra, como na primeira leitura, a palavra de Deus. Jesus, tomando o livro da palavra, tomando as Sagradas Escrituras, leu um trecho muito significativo, que marca o início da sua missão. Hoje, celebrando meu aniversário de sacerdócio, 17 anos, é o melhor presente que Deus me dá, essas leituras de hoje. O texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me escolheu, me consagrou, me enviou. Diz o texto. Jesus leu esse texto e depois concluiu dizendo assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, o Senhor me escolheu, me consagrou com a unção, me enviou. Hoje este texto se cumpriu. Se cumpriu em Jesus, escolhido, enviado pelo Pai, Messias e Salvador.
E em Jesus, o nosso sacerdócio, a nossa vida, nossa consagração de batizados, de cristãos, de leigos, leigas, religiosos, religiosas, povo de Deus, e sacerdotes, presbíteros, diáconos. Esse texto aqui nos mostra que o Espírito Santo nos conduz na missão. Nós somos escolhidos por Deus. Quando diz assim, o Senhor me consagrou com a unção. A unção na Bíblia é o próprio Espírito. Como é que Deus nos consagra? Nos consagra pelo Espírito Santo. No dia da ordenação de um padre, o bispo impõe as mãos sobre ele e o consagra, infundindo sobre ele, invocando sobre ele o Espírito Santo. No dia do batizado de uma criança, o padre o unge com o óleo do Santo Crisma na fronte. O óleo do Santo Crisma é sinal da presença do Espírito, da consagração do Espírito Santo. Os leigos são consagrados também pelo Espírito Santo. No dia da profissão de uma religiosa também, quando ela faz seus votos, ela é consagrada pela presença do Espírito Santo, uma religiosa, um religioso. Então, quem consagra, quem escolhe, quem capacita, quem envia, quem fortalece, quem dá autoridade na pregação da palavra, na liderança, na condução do povo de Deus, é o Espírito Santo. E aí nós temos o segundo elemento das leituras de hoje. Primeiro, a palavra que é oferecida. A palavra de Deus que se revela em Jesus de Nazaré. Jesus é a palavra do Pai. Aquela palavra lida na primeira leitura no livro de Esdras. Essa palavra, ela mesma se proclama, se manifesta no Evangelho de hoje. Jesus de Nazaré, pleno do Espírito Santo. O Cristo palavra feito homem. Esse Jesus pleno do Espírito Santo. E o segundo elemento importante, a pessoa do Espírito Santo que consagra, que conduz, que envia, que fortalece. O terceiro elemento das leituras de hoje que eu quero destacar. O terceiro elemento são os ministérios. Segunda leitura diz assim, olha, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo e com a igreja. Em Cristo nós somos inúmeros. Inúmeros são os batizados. Inúmeros são aqueles que são enxertados em Cristo pela ação do Espírito, pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia, pela ordenação sacerdotal, pela consagração dos votos religiosos. Inúmeros são eles, são elas. A igreja, o Cristo, é um só com muitos membros. Nenhum membro do corpo pode ser tirado, ele fará falta, o corpo não estará completo. Assim acontece na comunidade cristã. Nós estamos aqui representando todos os grupos e pastorais. Isso acontece no presbitério, isso acontece numa diocese, isso acontece no santuário, isso acontece numa paróquia. E aí, o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, continua dizendo, de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, formamos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. A igreja bebe do Espírito, se alimenta da palavra, forma o corpo de Cristo. É por isso que é importante no santuário, na paróquia, o nosso engajamento, um só corpo. Experimenta tirar do corpo um braço, o corpo continua, mas vai continuar manco, vai continuar, digamos assim, defeituoso, vai continuar aleijado. Tira um pé, deixa a cabeça pensando. Essa cabeça vai caminhar com muita dificuldade. É assim se nós tirarmos a catequese, se nós tirarmos a liturgia, se nós tirarmos os casais, se nós tirarmos os jovens, as crianças, se nós tirarmos os grupos, esse corpo vai ficar manco, vai ficar aleijado. Vai caminhar sim, mas vai caminhar com dificuldade. Então nós devemos pensar nisso, olha, o Cristo, palavra do Pai, o Espírito que consagra, que escolhe, que envia, consagra cada um de nós, nos faz um corpo único, uma igreja diversificada, rica nos ministérios. Lá tem lugar para todos nós. E quem não está, quem não for, é porque não quis, é porque não abraçou, é porque não ouviu, na liberdade dos filhos de Deus. Jesus escolheu muita gente. Em um certo momento escolheu um jovem rico. O texto de São Marcos diz assim, Jesus o olhou, o amou e o convidou.
vem e segue. E ele ficou triste porque tinha muitos bens, não quis desapegar de seus bens, suas ideias, seu tempo, seu tudo. Ele preferiu ficar com suas coisas materiais a seguir Cristo. Acontece também na vida do nosso santuário, na vida da nossa paróquia, na vida das nossas famílias. Há quem escolha suas coisas pessoais, há quem escolha suas convicções, há quem escolha seu tempo para si. Não tenho tempo, padre. Tenho um marido, tenho tantos filhos, tenho uma casa. Não tenho tempo, padre. Meu trabalho é muito, a faculdade, os cursos. Não tenho tempo, padre. Padre, não tenho saúde. Padre, tenho neto, tenho filho, tenho isso, tenho aquilo. Padre, não posso. Como o jovem rico não pôde. Há lugar e tempo. O tempo é questão de prioridade, a gente faz. Quem ama, cria o tempo. Quem ama, dá sim. Quem ama, cria o jeito de ver, de se encontrar com a pessoa amada. Que Jesus seja a nossa pessoa amada. Que o santuário, que a igreja seja a nossa pessoa amada. Que nós amemos Cristo como Cristo ama a igreja. Cristo ama a igreja e diz, ela é meu corpo. Cada membro é membro meu. Eu não abro mão. Que nós amemos assim os santuários, os pastorais, os grupos. E que de fato nós nos coloquemos a serviço. A palavra ministério aqui, a palavra serviço é a palavra de ordem. Mas lembremos, olha, palavra, Espírito Santo e ministério. Recheado aí de engajamento, de oração, de participação, da importância que cada um tem de estar, de participar, de estar engajado, de estar inserido, de estar produzindo. É muito importante isso aí. E uma última palavrinha, eu quero agradecer a Deus por ser padre, por estar com vocês na pastoral, nos ministérios, por estar no presbitério de São Luís do Maranhão, por ser padre nessa igreja. Agradeço a Deus, agradeço a vocês, agradeço aos nossos bispos, Dom Paulo Ponte, que me ordenou, que já é falecido, Dom José Belisário, nosso bispo atual, Dom José Carlos, o bispo auxiliar. Agradeço a cada padre, ao padre Gutenberg, ao diácono Pedro, ao padre Rony, ao padre Máximo, que vai formar a equipe conosco por esses dias. Então, obrigado a todos, de coração. Peço a Deus que abençoe meu ministério e quero ser sempre mais feliz nesse ministério. Sou feliz e quero caminhar feliz. Tenho consciência que felicidade não exclui cruzes, dificuldades e às vezes também lamentações e dores. Peço a Deus que abençoe, que fortaleça e que me conduza, não simplesmente até o fim, até a eternidade e para sempre. Amém.